O Hospital da Baleia em Belo Horizonte suspendeu hoje todas as cirurgias eletivas da instituição. A medida foi anunciada por conta do baixo estoque de sangue nos bancos, segundo a unidade de saúde, uma questão de segurança assistencial. Por isso, cirurgias eletivas não acontecem nessa sexta. E essa baixa de estoque não afeta só o Hospital da Baleia, pode afetar inclusive a sua vida. Para falar um pouco mais sobre essa situação alarmante e quem sabe te instar, te orientar a fazer o bem, a gente recebe agora o Thiago Sindor, ele que é analista da assessoria de captação e cadastro da Fundação Hemominas, sempre participando com a gente aqui. Tiagão, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Eric. É muito bom a gente estar aqui no Rock News para falar de um assunto tão importante quanto a doação de sangue. Tiago, você veio recentemente para incentivar, eu falei isso no Central 2, reforço no 1, a gente está chegando perto dos meses de junho e julho, onde a temperatura esfria e, tradicionalmente, a procura por doação, as pessoas que vão buscar doação, cai nesse período mais frio. É uma característica do brasileiro, só que está chegando antes. Os bancos, os estoques estão secando mais cedo. Vão fazer o chamamento para a população. Como é que está a situação no Hemominas hoje, Thiago? Conta para a gente aqui. Bom, então a gente está registrando uma queda, né, nos estoques aí de todos os grupos sanguíneos, mas em especial a gente chama atenção para o grupo O positivo, O negativo e A negativo. Então, é muito importante, né, a gente poder contar com todo mundo que está nos acompanhando aqui para comparecer à unidade Hemominas mais próxima aí da região e realizar sua doação, né? A doação ela também pode ser agendada pelo site hemominas.mg.gov.br e também pelo aplicativo MG App Cidadão, que é compatível com celulares Android e iOS. Né? Muito importante a gente poder contar, né, com todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, porque a gente precisa manter ao longo de todo o ano os estoques em níveis ideais, né, para que a gente possa atender as demandas transfusionais já programadas, né, como os hospitais conveniados, mas também situações mais adversas que porventura possam acontecer. A gente está vendo aí a situação lá do Rio Grande do Sul, então muitas vezes a gente é muito pego de surpresa, né, e para não acontecer às vezes uma catástrofe maior, é muito importante a gente contar, né, com a solidariedade de todas as pessoas para nos ajudar a salvar vidas. Ô, Tiago, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui tirando essas dúvidas com a gente. O Raj mesmo falou que a gente chegou numa época do ano aí que já é característico essa baixa, né? Do número de pessoas que vão até aí para fazer essa boa ação. O que você acha que deve, isso se deve? Por que você acha que as pessoas perderam o interesse em fazer doação, falta informação? O que você percebe? Bom, a gente tem acompanhado que mais depois da pandemia, né, do que a gente enfrentou da pandemia, teve aquela época do fica em casa, então, e foi uma medida, né, necessária naquela situação, mas depois da pandemia a gente tem enfrentado uma queda muito importante no comparecimento dos doadores e isso não é só aqui em Minas, né, em todo o Brasil, é um fenômeno que tem acontecido, a gente tem feito várias estratégias, aqui no estado de Minas para poder reverter esse quadro, mas a gente precisa muito contar com a população. A gente está vendo um período aí com um calor muito intenso, depois a gente tem período de chuva, a gente tem período de frio. Então, essas condições climáticas, muitas vezes, além de trazerem ali alguma inaptidão momentânea para o doador, fazem com que as pessoas acabem não indo, né, doar sangue. Então, além disso, a gente também tem, muitas vezes, a dificuldade que a pessoa tem de liberação, né? Às vezes a pessoa precisa ali daquele dia de serviço para descansar pós-doação. E muitas vezes as pessoas acabam não sendo ali liberadas, né, pelo seu local de trabalho e acabam não comparecendo. Então, é muito importante a gente contar, né, não apenas com a população que é muito solidária, né, isso aí a gente reafirma, a população mineira ela é muito solidária, mas ela precisa também de contar com fatores como esses, né, do entendimento ali dentro do seu local de trabalho, para poder conseguir realizar a sua doação de sangue e assim a gente poder manter sempre os estoques em níveis ideais. Boa. Uma outra coisa que a gente chama muita atenção, Eric,
é em relação à doação frequente, né? Muitas vezes as pessoas associam a doação de sangue a um momento ali passageiro, a um momento de uma catástrofe, uma situação mais crítica. Mas é importante a gente lembrar que a gente tem pacientes com doenças do sangue e que precisam de transfusões recorrentes, né, ao longo da vida. Por isso, é muito importante que as pessoas tenham esse hábito, né, de sempre estar realizando sua doação. Muita gente reclama, recebi no Central 2 hoje, fala que é muito burocrático. É muito burocrático, eu tento doar, mas não consigo. É um mito que existe das pessoas que acham que é muito difícil doar sangue. Como é que funciona o cadastro? Vamos desmistificar isso. É difícil mesmo, Tiago? Conta para mim o caminho, o processo, como é que funciona? Bom, muitas vezes a gente precisa pensar um pouco com a lógica do paciente, né? Se a gente é paciente, a gente quer, precisando de uma transfusão, a gente quer receber um produto ali de qualidade, sem nenhum patógeno. A gente quer receber um sangue que vá nos ajudar a melhorar. Então, eu parto daí para a gente poder entender por que existem critérios. Eu acho que falar da doação de sangue como algo burocrático não é o ideal, né? O ideal é a gente entender que existem critérios que precisam ser satisfeitos tanto para que o doador ele tenha condições de doar e essa doação não lhe cause, né, nenhum problema, quanto para o próprio paciente, né, que precisa receber ali um produto de qualidade. E a gente sabe muito bem que há doenças que são transmissíveis pelo sangue, então é preciso que a gente tome todo o cuidado, inclusive são cuidados estabelecidos não pela Fundação Hemominas, né, mas pelas legislações hemoterápicas brasileiras. E todas essas questões legais, elas são justamente para que haja um controle de qualidade ali naquela bolsa doada, mas que também a gente tenha e conte com a sinceridade do cidadão, de forma que a gente tenha o produto, né, o sangue doado, com toda a qualidade para poder atender e ser transfundido nos pacientes. Tiago Sindô, ele que é analista da assessoria de captação e cadastro da Fundação Hemominas, fazendo um chamamento, gente. Bora doar, bora fazer o bem, tem muita gente precisando nesse momento e bora transformar essa doação, esse ato, numa constante. Aliás, Tiago, muita gente mandando mensagem aqui falando que já vai marcar o seu agendamento, já vai procurar tirar um tempinho para fazer a doação. Tiago, dicas para quem está querendo doar, se prepara antes, o que você tem para trazer? Recadinhos rápidos aí para quem tem a intenção de doar. Fala. Já emendando sua pergunta aqui com a dúvida do ouvinte, que ele pergunta se ele pode fazer a doação e depois pegar o carro e dirigir. Boa pergunta também. Tiagão, com você. Tá. Bom, eu vou aproveitar aqui para agradecer muito vocês esse espaço, tá, gente? A Hemominas ali está sempre à disposição, estou sempre à disposição de conversar com vocês, porque é muito importante a gente trazer para a população que a doação de sangue, ela só tem benefícios, né? Benefício para salvar a vida de quem precisa. A gente precisa muito de contar com todas as pessoas que estejam em boas condições de saúde. Rapidamente, para doar, né, a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade, estar bem alimentado e bem hidratado. Né? No calor, é bom tomar muito líquido, né, para poder doar. No tempo frio também, porque às vezes as pessoas esquecem, né, e aí acabam não tendo condições de realizar a doação. Quanto à alimentação, tem que estar bem alimentado. É um mito, né, que a doação ela ela deve ser realizada só em jejum. Não é verdade, a pessoa precisa estar bem alimentada. Só após o almoço que ela precisa aguardar um prazo de 3 horas. Para dirigir, se for curtas distâncias, um prazo de 1 hora. Se for longas distâncias, prazos um pouco maiores, né? Às vezes aquelas pessoas que trabalham aí, motoristas de caminhão, de ônibus, precisam de um período maior, mais ou menos aí de 12 horas. Mas o mais importante é que todas as pessoas, né, estando em boas condições de saúde, agendem a sua doação ou compareçam espontaneamente nas nossas unidades. A Hemominas ela tem mais de 30 unidades distribuídas estrategicamente no estado de Minas para poder atender com a maior capilaridade possível a população para doação de sangue. Recado dado, agora é você fazendo a sua parte, meu parceiro. Sim, procura o MGAPP, aquele aplicativo do Governo de Minas, lá você consegue agendar. Como disse o Tiago, procura espontaneamente
uma das unidades do Hemominas espalhadas por Minas, facinho de achar na internet, no Google. Tiago Sindô, ele que é analista da assessoria de captação e cadastro do Hemominas, que precisa muito da sua ajuda, não hoje, mas todos os dias, para a gente repor esses estoques. Sangue, gente, renova, sangue é vida, todo mundo tem, todo mundo, com certeza, a maioria da população se encaixa aí nos parâmetros para doar. Tiago Sindô, obrigado, sempre bom tê-lo aqui, volte sempre, se Deus quiser, futuramente com notícias melhores, viu? A gente que agradece, estamos sempre ao dispor e aguardamos aí todos os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão acompanhando, a realizarem a doação. Obrigado. Boa!